Boa noite, meu povo, a graça e a paz. Mais uma noite, né? Mais uma quarta-feira, nós estamos diante do Senhor, louvando e agradecendo a Deus. Acabamos de fazer a nossa oração, nosso período de oração, como de costume, né? Mas como é gostoso, né? Estar aqui. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Você que vai assistir a nossa sala de oração, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós estamos em uma série de mensagens em comemoração aos 505 anos da Reforma Protestante, que foi no dia 31 passado de outubro, não é? Hoje nós vamos falar sobre Soli Deo Glória, somente a Ele a glória. Mas você que vai nos acompanhar pelo YouTube, você pode ir lá acessar Igreja Batista Reformada Vida Abundante e você vai ver toda a série de missão, as cinco mensagens sobre esse tema, as cinco solas. Então a gente resumiu aí, né, a teologia ou a mensagem principal da que veio oriundo da Reforma Protestante na pós-reforma com João Calvino, tá bom? Então você que tiver curiosidade de ouvir essas mensagens, pode ir lá no YouTube que você vai achar. Bem, para recapitular, nós falamos na primeira semana sobre sola escritura, que significa somente as escrituras. Falamos sobre solos Christus, somente a Cristo. Falamos sobre sola gratia, somente a graça. Sola fide, falamos semana passada, somente a fé. E hoje, como eu disse, vamos falar soli deu glória, somente a Cristo a glória, ou a glória somente a Cristo. Bem, abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 11, versículo 36. Você já pode ir abrindo aí, você de casa pode anotar também esse texto, para vocês depois conferir como os bons bereanos, tá bom? Olha o que o apóstolo Paulo revelou a nós. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Quem pode dizer? Amém. Então vamos lá. Dar glória somente a Deus é entender que a honra e a glória pela salvação deve ser dada somente a Deus. Visto que aprendemos a graça que permeia toda a nossa vida, vem exclusivamente dele. Dele que, gente? Cristo, o nosso Deus. Como a pessoa da Trindade responsável pela nossa justificação, o Deus Filho é declarado por Deus Pai como o resplendor da sua glória. Interessante aqui que eu quero falar o seguinte: nós cremos num Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí o Pai reconhece no Filho o resplendor da sua glória, o qual, sendo o resplendor da sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa. Eu já estou lendo Hebreus capítulo 1, versículo 3, irmãos. Abra aí, anote aí. Hebreus 1, 3. Esqueci de citar para vocês abrirem antes aí para acompanhar comigo. Olha o que diz o texto do autor de Hebreus. O qual, sendo o resplendor da sua glória, olha que lindo isso, e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, está se referindo a Cristo, né? Assentou-se o que, gente? À destra da majestade nas alturas. Irmãos, os textos é muito claro e muito direto de que só lhe deu glória, somente a ele a glória. A glória é um atributo incomunicável. Vocês lembram que já falamos sobre isso na igreja? Não é? Existem os atributos comunicáveis e incomunicáveis. Inclusive, uma notícia de primeira mão para vocês, nós vamos fazer uma série de mensagens em 2023 sobre quem é Deus, o Deus e os seus atributos. Vamos falar muito sobre esse tema, viu? Prepare aí a sua vida, o seu coração para você aprender. Você que tem dúvida, quem é Deus? Da onde ele veio? Para onde ele vai? Quem é? Aonde é?
né? Nós vamos aprender quem é Deus. Então, quando a gente vai estudar essa doutrina, essa série de mensagens sobre os atributos de Deus, seja ele comunicável ou incomunicável, nós vamos perceber Deus. Voltando para cá, a glória é o atributo incomunicável, ou seja, não é compartilhado com a raça humana. Ele diz respeito à grandeza, à pureza e à natureza de Deus. E por isso não há outro ser digno de glória a não ser a Trindade. O Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Interessante que quando falamos de somente a Deus a glória, está falando de Deus Pai, do Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Então só ele é a glória, só ele é a glória. Olha que interessante isso. Lá em Êxodo 20, versículo 3 ao 5, diz assim: os 10 mandamentos estão há 6.000 anos aqui, para lembrar de que Deus não divide a sua glória com imagens de escultura e outros deuses. Está lá em Êxodo 20. E não seria diferente hoje, nos dias de hoje, com objetos ungidos, por exemplo, santos, ou outras autoridades, ou até homens, né? A quem é ensinado erroneamente que se deve reverenciar. O que eu estou falando aqui? Que muita gente hoje tem direcionado a glória que pertence somente a Deus a pessoas, a coisas, não é? Mas nós cremos em um Deus vivo que pode e que ele detém toda a sua majestade, toda a sua glória. Irmãos, eu não vou nem falar muito dessa questão dos dias de hoje, porque hoje é difícil, né? Hoje o que tem de adoração de homens, e aqui eu não estou falando só de, por exemplo, talvez o católico que adora a sua imagem, ou talvez a pessoa que adora o seu ídolo, mas estou falando de cristãos, de evangélicos, talvez adoram um pastor, adoram um cantor gospel, por exemplo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso e entender de que a glória de Deus não é dividida a ninguém. Somente a ele é a glória. É interessante falar nisso, porque quando você vai para a internet e você vê as pregações de diversas igrejas, denominações, pastores, líderes religiosos, a gente vê uma mensagem chamada de mensagem triunfalista. O que é isso? Essa mensagem, o centro, a glória dessa mensagem é para o homem, não para Deus. Olha que interessante isso. E isso mancha terrivelmente a imagem de Deus no sentido de que, no sentido do evangelho, né? Deixa de se entender de que a glória é somente a Deus. Então, quando eu prego coisas que o homem é o centro, eu estou negando a glória de Deus. Por isso, a nossa necessidade de pregar a Bíblia pela Bíblia. Pregar Cristo e um Deus que a Bíblia nos revela, dizendo que esse Deus, agora na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é digno de toda honra e de toda glória. Olha o que diz Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem ao meu louvor as imagens de escultura. Isso é Bíblia, irmãos. Isaías 42:8. Na prática, tudo o que fazemos, por mais que seja bom e tenha demandado nosso esforço, deve ser devotado somente a quem, gente? A Deus, ao Deus triuno, pois ele nos dá a capacidade para realizar todas as coisas. Quando a gente percebe que a glória pertence somente a Deus, a gente se coloca no nosso lugar, que nós não somos nada, nós não somos ninguém, somos pecadores. Mas existe um Deus que está acima de tudo e de todos. Ele sim é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Um outro texto interessante falar sobre a sola Deu Glória é Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde, gente? Do alto. Descendo do Pai das luzes. Quem é o Pai das luzes? Deus. Em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então vocês veem aqui que eu estou citando até alguns atributos incomunicáveis de Deus. Ele é perfeito, né? Ele não sofre nenhuma sombra de variação. Por quê? Porque ele é perfeito. Ele é Deus.
criados para a glória de Deus. Isaías 43, 7, que diz: a todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, olha que lindo isso, gente, eu os farei e também os fiz. Oh, Deus maravilhoso! Então saiba você, irmão, que me ouve aqui, você vai nos ouvir depois, que nós somos criaturas deste Deus soberano sobre todas as coisas. Ele diz assim que ele nos criou para a sua glória, não para a minha glória. Então a glória não é para homens, não é para líderes religiosos, não é para pastores, não é para cantores gospels, não é para objetos, não é para coisas. A glória somente a Deus. A glória somente a Deus. Abacuque 2:14. Está anotando o texto aí, né? Anota para você depois conferir os textos e estudar também sobre essa questão. Porque a terra se encherá do conhecimento de quê, gente? Da glória de Deus, do Senhor, como as águas cobrem o mar. 1 de Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para quem, gente? Para a minha glória, para a sua própria glória? Não. Fazei tudo para a glória de Deus. Então, é muito claro aqui, é muito nítido de que desde o Antigo Testamento, também desaguando o Novo Testamento, é claro aqui que a Bíblia, a Escritura, dá importância para a glória de Deus. Logo, aqueles irmãos desavisados que têm um pouco de resistência. Ah, mas falar das solas é falar de Calvino, é melhor falar de Cristo. Sim, porque o que o Calvino falou é sobre Cristo. Por quê? Porque a doutrina da reforma ou dos reformadores, e aí a doutrina de Calvino, de um dos pais da igreja, Calvino, ele resumiu essa doutrina em 5 doutrinas principais, que é somente, deixa eu ver se eu pegar minha colinha aqui, somente as escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a ele a glória. E aí alguém pode se perguntar, poxa, pastor Oséias, eu vejo lá nas transmissões, né, dos cultos da Igreja Batista Reformada da Vida Abundante, esses dizeres lá no fundo, no banner. É porque essas doutrinas são as doutrinas fundamentais que balizam a nossa doutrina reformada. Ah, mas são só elas? Não, essa é a base de tudo isso. Tem muito mais doutrinas, né, excepcionais, maravilhosas para serem pregadas. Mas o que é mais importante aqui dizer é de que a Bíblia é clara, desde o Antigo ao Novo Testamento, é clara em dizer de que a glória não pertence a mim, não pertence a você. Então, se você vê ou se você conhece alguém que está se vangloriando, ou alguém que está dando a glória para homens, é antibíblico. Porque a glória é somente de Deus. Que Deus, pastor Oséias? O Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, esses textos que eu citei para vocês, ficou muito claro isso. Deixa eu aproveitar e citar novamente esses textos. Eu vou só citar os endereços, tá? Para vocês perceberem aí esses textos e quem anotou, anotar. Deixa eu pegar aqui a minha colinha. Pronto. O primeiro texto que nós lemos foi Romanos 11:36. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Só esse texto aqui, irmão, já era capaz de dar base a essa doutrina. Só lhe deu glória. Um outro texto que nós lemos foi Hebreus 1:3. Nós lemos também Isaías 42:8. Nós lemos também, agora no Novo Testamento, Tiago 1:17. Isaías 43:7, Antigo Testamento. Abacuque 2:14, 1 de Coríntios 10:31. Então, eu espero que esses textos, que essa pequena reflexão possa abrir os seus olhos. Então, todas essas solas, todos esses somente, significa que ele é quem domina
todas as coisas, não é? Eu quero concluir esse desafio de hoje, nessa série de mensagens dos 505 anos da Reforma Protestante. Foi essa data tão importante para nós, que foi um momento onde o povo, né, através de um homem, Martinho Lutero, claro, teve outros pré-reformadores, mas em Martinho Lutero parece que as coisas começaram a acontecer nas transliteraturas, nas traduções da Bíblia em várias outras línguas, né? E de lá da Inglaterra foi para toda a Europa e depois para todo o mundo e chegou até nós, não é? Então, que o nosso Deus possa nos dar esta graça de entender que nós somos uma igreja, que nós pertencemos a uma igreja reformada, sempre se reformando. Tá bom? Nunca se esqueça dessa frase, mas creia, aplique isso no seu dia a dia. O que você faz, o que você fala, o que você pensa, para que o Evangelho possa conduzir você através das Escrituras. Concluo sobre Soli Deo Glória. O resgate do verdadeiro evangelho, desculpe, irmãos, é a prática das Escrituras. E essa prática deve continuar. Pronto. A reforma não deve ficar registrada apenas nos livros da história, bem como as 5 solas que nós falamos aqui durante algumas quartas-feiras, 5 quartas-feiras, né? Nos ensinos da igreja. Elas precisam ser realidade. Essas doutrinas que nós aprendemos têm que se tornar, têm que se materializar em atitudes, não é? Em realidade em nossa vida cristã, para que continuemos a transformar a sociedade e a religiosidade, assim como foram através do movimento iniciado por Martinho Lutero. As declarações das 5 solas devem fazer parte da nossa fé diária, em que nunca esquecemos das riquezas das Escrituras para a nossa vida, do sacrifício de Cristo em nosso lugar e da graça que permeando cada um dos nossos atos, que devem ser guiados pela fé, dada pelo Espírito unicamente para a glória de Deus. E aqui eu resumi, né, as 5 solas. Vou repetir para você. As declarações das 5 solas devem fazer parte da nossa fé diária, em que nunca esqueceremos das riquezas das Escrituras, né? Sola Escritura, para a nossa vida do sacrifício de Cristo, solos Cristos, em nosso lugar e da graça, sola graça, somente a graça, permeando cada um dos nossos atos, que guiados pela fé, sola fide, e pelo Espírito unicamente para a glória de Deus, soli Deo glória. E eu finalizo com um texto muito conhecido, mas muito pertinente aqui hoje. Efésios, apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Efésios, que serve para nós nos dias de hoje, capítulo 3, versículo 21. Note aí. Diz assim: a essa glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então eu faço as minhas palavras, as palavras do apóstolo Paulo. E que esta glória da igreja, né, que esse entendimento sobre essa glória de Jesus Cristo possa permanecer de pai para filho, de filho para filho, e que que a nossa geração, que as outras gerações que virão, recebam essa doutrina, internalize essa doutrina, não é? Que o Espírito Santo de Deus possa guiar cada um de vocês. Meus irmãos, fico por aqui. Essa é a nossa palavra de hoje, a nossa reflexão de hoje. Eu quero agradecer a sua presença, não é? Você que está aqui me ouvindo aqui ao vivo e aqueles que vão nos ouvir depois pelo YouTube, pelos canais. Convido você a participar. Tem coisa boa vindo aí em 2023, tá? Tem muita surpresa boa para vocês. Eu comentei agora há pouco, já preparei 12 sermões ou 12 estudos para a gente pregar e ministrar aqui na sala de oração, não é? Então, eu convido você a participar todas as quartas-feiras, às 20. Aqui nós oramos, aqui nós choramos, aqui nós
temos comunhão, né? Embora longe um do outro, mas aqui é um lugar de bênção, de paz. Então, convido você a participar conosco, tá bom? Eu me despeço aqui e vamos nos ver quarta-feira que vem, né? Provavelmente a última quarta-feira do ano. Retornaremos só agora em janeiro, não é? Tá bom? Para que a gente possa se preparar aí melhor, para que nós possamos voltar firmes em Cristo Jesus. Meus irmãos, beijo no coração. Obrigado, viu? Deus te abençoe, irmã Maria de Fátima, Menezes, Netinha, Madalena Negona, Madalena Melo, a Letícia, mais alguém que estava aí, mas caiu e saiu. Gente, Deus abençoe. Até domingo no culto, culto público em nome de Jesus. Tchau, Deus abençoe. Bom descanso a todos, viu? Deus abençoe. Tchau, paz. Fique com Deus. Povo abençoado, seus crentes firmes. Deus abençoe.